Querida, eu gostaria de estar ministrando ao seu coração nessa noite, assim como o Senhor ministrou ao meu, Evangelho de Lucas, Lucas 8, do versículo 22 a seguir. Bom que você veio. Que bom que você está participando aí online com a gente. Glória a Deus, aleluias. Obrigado, Deus, pela minha família, que tem participado. Internet. Lucas 8. Hoje eu gostaria de falar, amados, sobre uma passagem muito conhecida, Lucas 8 vai estar falando sobre Jesus acalma a tempestade. E muitas das vezes nós passamos por tempestades, interiormente falando, fisicamente, nas áreas, nossas vidas. Foi o que o Senhor colocou no meu coração. Na verdade, essa palavra Deus me deu ela há 2 meses atrás. Colocou ela no meu coração. E eu falei assim: Senhor, quando for me dada a oportunidade, o Senhor pode ter certeza que eu estarei ministrando ela. Honra e glória do teu nome. Eu não sou nada sem ti, Pai. E é tudo para ti. Amém? Você que abriu a Bíblia Sagrada em Lucas 8. Assim diz a palavra do Senhor. Lucas 8, 22. Aqui na minha Bíblia fala: Jesus acalma uma tempestade. Há várias versões, amados? E assim diz a palavra. Certo dia, Jesus subiu num barco com os seus discípulos e disse: Vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago, e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí um dos discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos: Por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo e diziam uns aos outros: Que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas, e eles obedecem. Amém? Feche seus olhos, da mesma maneira que você se encontra, leve seu pensamento a Deus nessa hora. Comece a agradecer ao Senhor por você ter esse privilégio, de estar meditando na palavra de Deus, porque nós sabemos que em muitos países, infelizmente, Bíblias Sagradas são proibidas, Então, nós temos esse privilégio, a gente tem que valorizar. Não deixe para ler a Bíblia só no dia de culto, só na igreja, Medita em casa, no trabalho, sempre que você tiver um tempinho. Amém? Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, graças te dou, papai, por esse privilégio abençoado, Senhor, de poder contemplar as suas escrituras sagradas, ó Deus, de sentir o teu Espírito Santo falando aos nossos corações, sondando o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, ó Pai. Ô Jesus, desde já queremos te agradecer, Paizinho, assim como o Senhor falou conosco em meio aos louvores, Pai, na abertura do culto, continua falando conosco, ó Deus, através da tua palavra, Senhor. Queremos sair daqui alimentados, saciados, ó Pai,
porque a tua palavra, ela nos alimenta, Senhor, ela nos liberta, ela nos ensina, ela nos fortalece, Pai, ela nos inspira, Senhor querido, e nos faz, Senhor, nos aproximar mais de Ti, Senhor, ser mais obediente, não somente ouvinte da Tua palavra, mas cumpridores dela, Pai, tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor amado. Amém. Glória a Deus. Você que está de pé, fique à vontade para assentar-se. Você está na casa do Pai. Amém, amor? Amor, amados. Como diz a palavra do Senhor, né? Aonde há o Espírito de Deus, aí a liberdade. Então, querido, hoje quero que você esteja bem atento a essa palavra, que eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. E você encontra essa mesma passagem em Mateus 8, do 23 ao 27, e Marcos 4, do 35 ao 41. É a mesma passagem. Né? E a palavra de Deus, ela se renova a todo dia. Então, assim, você pode ler a mesma passagem 1000 vezes, e Deus vai estar sempre te falando algo novo. Vai sempre estar te mostrando, te alimentando, avivando a sua fé nele, através da palavra dele, dando novas experiências. Né? Às vezes você pensa assim, não, uma passagem tão conhecida, já li tanto, já ouvi tantas pregações a respeito, né? Mas, como diz a mesma palavra, a Bíblia Sagrada, né? A palavra de Deus, ela vivifica, né? É aquela mesmice, né? Isso é bom demais. Então, aqui no versículo 23, a parte A do versículo 23, aqui, ó. Jesus dormiu, né? A parte que fala que Jesus dormiu. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Olha só, e é esse exemplo que nós devemos seguir, né? Jesus dormiu. Eu creio que todos nós aqui estamos necessitados de dormir na santa paz de Deus, como Jesus dormiu, né? Descansar no Senhor. É isso que o Senhor ministrou ao meu coração. Quando Jesus está no barco, você pode dormir relaxadamente, profundamente e com total confiança. Que aconteça o que acontecer, mal algum te sucederá, pois no barco Jesus está. E com ele presente, você pode relaxar em meio a um turbilhão de acontecimentos, seja acontecimentos espirituais, físicos, financeiros ou familiares, por aí vai, né? Só você e Deus sabe a tempestade que você já passou ou tem passado, né? Então, querida, a primeira coisa em meio a uma tempestade é você lembrar que Jesus dá a direção, entendeu? Ele permite a tempestade, mas Ele está contigo, Ele te dá a direção, você não está só, né? Porque a primeira coisa, quando a gente está passando um problema, uma dificuldade, uma tribulação, né? Uma tempestade, Jesus me abandonou, estou sozinho, cadê Deus na minha vida? Eu tenho estado sempre nos cultos, eu não perco um culto, eu tenho louvado, eu tenho adorado, eu tenho engrandecido o nome do Senhor, eu procuro cumprir com a palavra de Deus, eu estou me esforçando, estou orando, estou jejuando, o que está acontecendo? Querido, você tem que lembrar que muitas das vezes Deus permite tais situações na nossa vida para te ensinar algo novo, para te despertar, para te acordar,
para lembrar quem você é em Deus, totalmente dependente dele. Porque muitas das vezes, né, quando a gente está na bonança, a gente costuma até esquecer que Deus existe, né? Ah, tá tudo indo muito bem, eu estou bem demais com Deus, Deus está me abençoando, Deus está me honrando, tal. E muitas das vezes aquilo gera orgulho no nosso coração, né? Arrogância. Sendo que a gente tem que lembrar que é tudo graças a Deus. É Ele que nos dá força, é Ele que nos dá saúde, né, para fazer, para realizar dentro da igreja, fora dela, mesmo. E aqui o primeiro tópico, Jesus dá a direção. Vamos para o outro lado do lago, disse Jesus. Aquele que anda com Jesus lado a lado é dirigido, guiado, conduzido por Ele. E a Bíblia é a nossa bússola. Por isso que há uma necessidade de você estar lendo a Bíblia, não somente lendo, mas meditando nela, estudando, ouvindo ela, como nosso pastor Ademir sempre aconselha, né? E a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, Ele nos dá a direção em meio à tempestade da vida. E o versículo 22 vai falar isso. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Olha só o livramento, hein? Jesus, 22, a parte B aqui. Vamos para o outro lado, tá vendo? Ele já começa dando direção, ó. Certo dia, Jesus subiu num barco com seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Ele deu a direção. Então, cadê a confiança no Senhor? Ele deu a direção, vamos. Aí, quando começa a tribulação, quando começa a não ser como a gente queria, gostaria, né? Quando começa assim a gente ficar em perigo, apavorado, em perigo assim, falando, porque Ele dá o livramento, né? Ele cuida da gente, Ele nos guia, Ele nos abençoa, né? É um Pai de amor, um Deus zeloso. Aí, cadê a nossa confiança nele, né? Aí é momento de você parar e pensar assim, ó, Jesus está no barco comigo, Ele está, mas eu estou com Ele, né? Como é que está a minha fé nele? Não no barco, não quem está no barco, não para onde eu vou, né? Em circunstâncias. Então aqui, querido, Jesus dá a direção. Quando Deus te dá a direção, você tem que confiar, de olhos fechados, entendeu? E só vai, segue. Igual Abraão, né? Que Deus mostrou a terra, né? Sai da tua parentela, e ele simplesmente obedeceu. Então, a primeira coisa, quando você estiver passando por uma tempestade, é continuar na direção que Deus te deu. Porque muitas das vezes Ele permite a tempestade, e é aí que vem, né, a prova. Tipo assim, você vai continuar na direção certa, no caminho estreito, né? Confiando em Jesus plenamente, de todo o coração, sem duvidar, sem balançar, sem ficar no meio do caminho, no meio, em cima do muro. Então, olha aí para você ver, que você venha pensar nessa noite, né? Que você venha assim refletir. E a segunda coisa, querido, Jesus dá descanso. Primeiro Ele te dá direção, depois Ele te dá o descanso. A paz que excede todo entendimento, não essa paz que o mundo dá, mas a verdadeira paz que o Senhor nos dá, né?
Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Ele é o exemplo disso, né? Ele descansou. Aqui vemos Jesus nos dando o exemplo, simplesmente dormiu. Você tem que aprender a descansar em Deus, assim como Jesus. E lembre-se que o próprio Deus, ao 7º dia, descansou. Então, quem é eu e você para não descansar? Para falar assim, não, eu dou conta, eu sou superior, eu consigo. Não, e ainda fala até no nome de Deus, às vezes, né? Não, Deus vai me dar força. E o energético também, misericórdia. Tem que descansar, amados. Ninguém é de ferro, né? Se Jesus descansou, por que você não vai descansar? Por que você vai trabalhar 24 horas por dia? 7 dias na semana, sem um dia de descanso. Misericórdia. Depois seu corpo começa a sentir, né? Aí vem a área da saúde. Então, aqui, ó, simplesmente dormiu. Você tem que aprender a descansar em Deus, assim como Jesus. E lembre-se que o próprio Deus, ao 7º dia, descansou. Aí a pergunta que não quer calar, né, dentro de nós, dos nossos corações. Como posso ou faço para descansar em Deus? É o próximo tópico. Está vendo? Cada versículo vai nos ensinando, vai nos mostrando a total dependência do Senhor, seja na tempestade, seja na bonança, né? Jesus dá fé. Tá vendo? Olha só, vai pensando aí, ó. Jesus acalma a tempestade. Você está no meio dela. É a primeira coisa. Jesus dá a direção, Jesus dá o descanso e Jesus dá a fé. Porque a nossa fé está nele, né? Versículo 25. Por acaso vocês não têm fé? Olha a pergunta. Tipo assim, quando está tudo bem, né? Ninguém questiona a fé, ninguém duvida, ninguém larga a fé. Mas é só começar a apertar, o negócio ficar difícil. Aí eu acho assim, impressionante, que nesses momentos é que a gente mais deve se aproximar de Deus, né? E infelizmente a maioria desiste, para no meio do caminho, perde a fé, enfraquece na fé. Misericórdia. Então Jesus já, na mesma hora, né? Por acaso vocês não têm fé? Porque são nos momentos tempestuosos que você deve exercer a sua fé em Jesus. Ele disse que obras maiores nós faríamos em nome dele, né? Que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, e o principal, né? De que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Olha só. Onde foi parar a fé que você tanto professa, né? Eu tenho fé em Deus. Eu tenho pedido para Deus aumentar a minha fé, né? Cadê você rompendo em fé, né? Vivendo pela fé, né? Então é nessa hora, querida, é nessa hora que você tem que lembrar da palavra. Agora, de tudo que foi falado aqui, o que mais, assim, me preocupa, o Espírito Santo me fez lembrar, né, lá em casa e agora, porque eu não anotei, que Jesus disse, né? Será que quando eu voltar na terra eu vou achar fé? Né? Será que quando ele voltar para buscar a igreja ele vai encontrar fé? Porque senão, amado, você nadou e morreu na praia, né? Você não foi constante, né? Você não perseverou, como a palavra diz, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Muitas das vezes a gente fala assim, mas antigamente era tão mais fácil servir a Deus, antigamente acontecia mais sinais, mais prodígios, mais maravilha.
a igreja era mais avivada, o povo era mais fogo puro, aquela fé indestrutível, né? Esse aí, com certeza, tem dúvida sobre a fé dele, porque quem vive de passado é museu, né? E se ele não está vivendo isso agora, ele tem que voltar para essa palavra aqui, né? E ver o tanto que Deus está guardando a sua igreja, né? Porque Ele está às portas, né? Para buscar a igreja dele. Então ele tem feito coisas maravilhosas no meio da igreja, né? Pessoas que você imaginava assim que não ia converter tão cedo, estão ali, ó, se rendendo a Jesus, né? Pessoas que já tinham abandonado o ministério estão voltando ao primeiro amor, às primeiras obras, estão dizendo sim para o Senhor, está com sede, com fome de Deus, voltou ao primeiro amor, né? Tá, como diz a palavra, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Olha que maravilha. E aquele que ganhar um desviado de volta, cobre uma multidão de pecados. Olha que bênção. E quando há um pecador que se arrepende, há festa no céu. Olha que alegria, olha que bênção, amados. Então a gente tem que lembrar que Jesus nos dá a fé, a nossa fé está nele, não está em homem, não está em dinheiro, não está em posição social, não está em status, né? Não está assim, hoje eu estou bem, hoje eu não estou. Não, posso estar do jeito que for, mas a minha fé, os meus olhos estão no Senhor. Porque se eu olhar para mim mesmo, eu caio. Porque a gente é falho, a gente é pecador. Por isso que a gente tem que olhar sempre para Jesus. Porque senão a gente perde a nossa fé, né? A gente tira o foco. Toda vez, para você pensar, toda vez que você deixou de focar no Senhor Jesus, o autor e consumador da sua fé, você caiu, você vacilou, você esfriou. É desse jeito. Por isso que você tem que estar sempre com fé no Senhor. Não em você, não em homens, né? E concluindo, amados, aqui o versículo 25, voltando nele, a parte final do versículo, né? Admiração, né, dos discípulos e a nossa também, né? Que homem é esse? Ele manda até no vento e nas ondas e eles obedecem. Olha só que poder e autoridade, né? E pensar que é isso que Deus tem para a sua vida, né? E Ele pode te usar, assim como Ele usou Josué, né? Que orou e o sol parou, né? Tem tantos testemunhos, né? Ali vencendo a batalha, enquanto as mãos de Ur, né, e Arão estava estendida, Moisés. Muitos testemunhos de nossos irmãos aqui na igreja também, né, que romperam em fé. Que homem é esse? É Jesus que contigo está 24 horas, mas você está com ele o tempo todo, ou só quando a tempestade chega na sua vida? Para pensar. Você lembra de Jesus na bonança? Porque muitas das vezes a gente só lembra na tempestade, né? Quando está tudo bem, esquece até de agradecer. Ou só em meio à tempestade? Já parou para pensar se no seu barco Jesus está te conduzindo? Ou você tomou o leme das mãos dele? Não, Jesus vai me guiar até aqui. Daqui em diante sou eu mesmo, conta própria, pelos meus esforços, pelo meu conhecimento, pela minha sabedoria e misericórdia. Sem Deus nada somos, nada podemos. Já parou para pensar se no seu barco Jesus está te conduzindo ou você tomou o leme das mãos dele e está à deriva? Porque é isso que acontece quando você tira, né? Quando você deixa
o leme nas suas próprias mãos e não nas mãos de Deus, no seu barco, Ele está te conduzindo. Você fica à deriva, perdido, totalmente perdido, né? E é muito triste isso. Você pode ver, você que já conversou com desviado, tanto que ele se sente perdido, sozinho, triste, quer voltar, não tem força, né? Mas a gente está sempre orando por eles e estendendo a mão. Eu falei assim, não, você vai voltar sim, porque você vai voltar não é na sua força, é na força do teu Deus. Porque Deus te ama, Ele sempre vai te amar, Ele nunca deixou de te amar e Ele está de braços abertos te esperando, né? Depende mais de você, porque Jesus já está sempre de braços abertos para você, te esperando retornar o leme, né? Está esperando. Igual esse ano, né? O ano do posicionamento aí, ó. Se posiciona, né? Deixa Deus estar no seu barco, te conduzir, te ajudar, te direcionar, né? Te dar fé, te dar direção. Tá vendo? Tanto que Ele te dá, tem que valorizar demais esse Deus, né? Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é Pai de amor. Resumindo tudo em uma frase, né? Deus é o dono do temporal e também o meu dono, o seu dono. Ele é dono de tudo, de todos, né? Tudo está debaixo da mão dele, né? Ele pode fazer acontecer, parar, mudar. Então não duvide. Lembre-se sempre. E no versículo 25, né, o finalzinho, ele manda até no vento e nas ondas e lhes obedecem. Tudo obedece à voz de Deus. E porque nós não obedecemos, né? Muitas das vezes Deus tem falado conosco, nos dado a direção, a fé, né? E a gente ainda duvida, fica com medo, fica receoso. Ah, é de Deus, não é de Deus. Gente, misericórdia, né? Vamos romper, né? Quando é de Deus, tudo dá certo, tudo encaminha, Ele provê. E se Ele não está, é porque ainda não é o tempo dEle. Aí você tem que entender, porque a resposta de Deus sempre pode ser sim, não e espera, né? Mas a gente está tão mal acostumado, né? Sempre sim, né? Ouvindo Deus abençoar, cumprir as promessas dele na nossa vida, igual eu mesmo falo por mim, né? Tudo que eu sempre, às vezes eu nem pedia para Deus, chegava lá em casa, né? Ou acontecia. E aí quando veio aquela canção, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus. Então, querido, essa música linda, maravilhosa, eu chorei a primeira vez que eu ouvi essa música, e eu fiquei tão impactada, porque eu sempre, assim, bem dizer, eu sempre ouvi sim de Deus. Então, eu nunca parei para pensar quando houvesse um não. Eu estou assim, gente, sabe quando a ficha cai? Eu estou assim, é mesmo, né? Quantas vezes é não, né? Quantas vezes espera. Meu Deus, temos que estar preparado para o não de Deus, né? Para o espera de Deus, porque para sim a gente está sempre pronto, né? Nós, seres humanos, somos uma bênção. Então, queridos, lembre-se, né, de obedecer a Deus. Tipo assim, se pergunte, o que tem acontecido? O que você tem feito para viver uma vida de aparência e desobediência?
diante de Jesus, família, igreja, ministério e trabalho, e por aí vai, né? A pergunta que não quer calar: o que você deixou de fazer antes da tempestade, durante a tempestade e após a tempestade, né? Porque é assim, gente, nós que temos vida com Deus, a gente nunca é pego despreparado, né? Porque a gente está ali, buscando ao Senhor. Então, o Espírito Santo, ele vai revelando, ele vai mostrando, é em sonhos, é você sentir no seu coração, é um pensamento, é um versículo rema, chave, que você lê assim, já confirma, né? É através de um louvor, de uma palavra, né? Uma pregação, é usando um irmão, uma irmã, né? Então, assim, nós temos que estar preparados. Tipo assim, ai, pastora, eu nunca passei por uma tempestade. Glória a Deus, aleluia. Mas você tem que estar preparado, porque você não sabe o dia de amanhã. E aquele que já passou por uma tempestade, ele não quer passar mais. Mas saiba você, que se você não aprendeu a lição, você vai passar de novo, né? E às vezes Deus quer usar essa situação para te mostrar algo novo, para você voltar mais para Ele, né? Buscar, avivar. E após também a tempestade, né? Tá em agradecimento ao Senhor constante, né? Testemunhando a maravilha que Ele fez na sua vida. Quando você passou até pelo vale da sombra da morte, né? Só a pessoa que passou sabe. Então, queridos, vamos estar mais atentos a fazer a vontade do Senhor. Porque a vontade dele para nós é perfeita, é boa e é agradável. Então, querido, lembre-se sempre, né, que Jesus está contigo no barco, né? E que Ele te dá direção, Ele te dá descanso, Ele te dá fé, porque igual toda vez que eu estou passando uma luta, né, que às vezes assim, a gente pensa assim, vixe, essa tá forte, hein? Aí o Espírito Santo já fala assim, seja onde for, né, no trabalho, no casamento, no ministério, né, ou interiormente a gente mesmo, né? Aí o Espírito Santo já traz a memória, né? Lembre-se que Deus não permite provação maior do que você não possa suportar. Então, vai passando pela prova, dando glória a Deus. Amém, igreja? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Medite mais sobre essa palavra. Entendeu? Seja sincero, verdadeiro com Deus. Na tempestade, na bonança. Tem até um hino que a minha mãe gosta demais, né? Mãezinha amada. Do barquinho, né? Tão fofa essa música. No meu barquinho Jesus está. Eu nunca tinha ouvido essa música. Aí minha mãe falou, né, desse louvor. Aí eu fui ouvir, é bonitinha demais. E assim tem que ser, gente. Lembrar que no barco Jesus está presente, né? E Ele te dá a direção, né? Ele te dá a direção, Ele te dá a provisão, Ele te dá o descanso, Ele te dá o conforto, Ele dá tudo o que você precisa, igreja, porque Ele te ama, e foi Ele que te chamou, Ele que te escolheu, e Ele capacita os escolhidos dEle. Então não temas, não temas, continue firme, forte, frequente, feliz na presença de Deus, tirando sempre um tempo de qualidade com o Senhor. Ele merece, né? Às vezes você dá mais atenção no trabalho, ou na família, e Deus vai só ficando. Primeiro Deus, né, amado? A família, e depois trabalho, estudo, né? Então, querido, a gente tem que voltar, sabe? A fixar nossos olhos em Jesus, sem duvidar, né? Sem temer,
porque Ele é conosco, né? E eu creio que Deus me deu essa palavra, porque eu passei por essa situação, né? Quando a mamãe internou, que eu fui para lá, fiquei 10 dias com ela, né? Deus usou até meu marido, falou assim: Patrícia, calma, lembra do Deus que você serve. Eu estou assim: é mesmo, amor, glória a Deus, aleluia, é verdade. Ô Jesus, me perdoa, mulher de pequena fé que eu fui agora, misericórdia. Está vendo? O problema, ele tenta tirar os seus olhos de Jesus, né? Ali vem o problema, você, na hora assim, ó, tá vendo como você tem que estar atento, vigilante, vigiar e orar, né? Para que não entreis em tentação, né? E nem vacilar na fé. Então, queridos, gostaria que vocês se colocassem de pé neste momento. E a gente é tão falho, né, amados? Com Deus tão grandão, tão maravilhoso, tão amoroso. A gente ainda deixa muito a desejar, né? Mas é a graça de Deus que nos basta, né? E o amor dele, né, que nos dá força, né, para continuar, sem resbalar, em nome de Jesus. E o barquinho Jesus está, e quando Ele está, você pode descansar. Sabe o que eu tenho sentido ultimamente? Eu tenho sentido que a igreja, ela está precisando descansar mais em Deus. Ela está muito assim, preocupada, ansiosa, afazeres, tanta coisa, que ela está esquecendo de descansar em Deus. Descansar em Deus é diferente daqueles que estão dormindo, né? Que a palavra fala assim: desperta, ó tu que dormes, né? Misericórdia, vamos despertar do sono espiritual e fazer mais para Deus, né? Para o nosso próximo. Mas eu falo assim, descansar em Deus, sabe? Que às vezes você está tão assim, como é que eu falo? Estressado, né? Aí você vem louvar, adorar a Deus, e aí seu coração está fechado. Ixi, você está cansado, você está por aqui, você já está saturado, você está destruído, né? E aí é difícil você descansar em Deus, mas não é impossível. Você tem que pedir: Deus, me ajuda, Senhor. Espírito Santo, um sono aqui profundo, Senhor. Tem misericórdia de mim, né? Eu não quero depender de remédio, de chá. Eu quero descansar no Senhor, relaxar, igual Jesus ali no barquinho, profundamente, Senhor. Faz a obra aqui, Pai, de dentro para fora. Então é isso que você está precisando. E esse descansar em Deus, querido, é uma palavra só: confiança. Quando você confia, igual a fé. A fé é o quê? O firme fundamento das coisas que a gente não vê, que a gente espera, e há de se realizar. Então aí você confia, você relaxa, você descansa, você fica em paz, sossegado, é isso mesmo, né? Deus está no controle, a hora de vir vai ser, né? E dá graças ao Senhor, hein?